Bom, eu sou Eloá Souto, tem 9 anos que eu estou trabalhando com produção. Eu lembro que uma vez eu estava na Kabum, eu sou formada na Kabum, né, na Uicabum, e uma vez eu estava lá vivendo, assim, tipo, fazendo os trabalhos, e uma pessoa chegou para mim, uma produtora que foi super minha referência, virou para mim e falou: Cara, isso que você está fazendo é produção, você sabia? Tipo, e você faz bem, assim. E aí, desde então, é isso. Eu trabalho com produção e com algumas outras cositas más, porque acho que a gente nunca é uma coisa só, assim, pelo menos para mim, faz muito bem eu estar com essa visão meio 360, né? Então, mesmo quando eu escolhi, no primeiro momento, assim, ter a produção como um norte na minha carreira, eu sempre tive muito atenta ali à parte de fotografia, à parte de som, à parte de edição, porque eu acho que é muito importante a gente saber, assim, do que a gente, quando a gente está trabalhando, principalmente com a produção, que você tem que estar de olho em todas as áreas, é muito importante você conhecer, assim, sabe? Então, por mais que não seja, essas outras áreas não sejam coisas que você necessariamente tenha interesse, acho que é importante a gente ter uma comunicação, assim, com todas elas, né? E aí é isso, trouxe o Hip Hop Machine para abrir aqui a nossa aula, para a gente começar com um pouquinho de música. Separei algumas coisas para vocês também. Vou mostrar mais um clipe, que foi um clipe bem desafiador, assim. O Hip Hop Machine, ele é um projeto que ele tem uma estrutura massa, assim, tipo, é um projeto que está na TV, é um projeto médio, assim, sabe? Em questão de estrutura mesmo. Agora, o projeto que eu vou mostrar para vocês é o clipe da Dani Câmara, que é uma artista independente aqui do Rio. E esse projeto, assim, a gente fez muito na sagacidade, na correria, assim, sabe? Que é muitas vezes a realidade que a gente vai enfrentar nos nossos inícios, assim, seja nos nossos projetos pessoais, nas nossas campanhas, no que a gente vem desenvolvendo aqui no curso, ou seja, quando a gente vai mesmo embarcar em algum projeto de um amigo, enfim, algum sonho para realizar. Mas, para a gente começar, eu queria saber se alguém aqui já teve algum tipo de contato com a produção, ou se, enfim, consegue definir o que seria a produção, assim, quando vocês ouvem a palavra produção, o que vem na cabeça de vocês, sabe? Pode falar, bem. Eu acho que é o centro, né? Nervoso, assim, né? Tipo, então tem a produção executiva, que, bom, vai pagar as contas, vai organizar a documentação e tal. Tem a galera da produção que eu admiro mais, assim, que é a galera que resolve os problemas, assim, os BOs, sabe? Uhum. E acho que o brasileiro é produtor, assim, desde que nasce, assim, já, sabe, improvisa, resolve na hora, assim. Então, eu acho que tem produtor, vários tipos de produção, no set e tal, mas eu gosto muito, assim, daquele produtor que consegue pensar todo o evento, toda a produção cinematográfica, faz os contatos, contrata e paga, enfim, eu acho que é um pouco disso tudo, assim, né? É o cara que vai desde pegar a autorização de imagem até questões burocráticas, assim, mais densas, assim, super difíceis, sabe? Enfim, eu admiro muito. É uma coisa que eu, enquanto produtor também de audiovisual, né, de arte, sei lá, a gente tem que saber fazer um pouco, assim, sabe? Por exemplo, agora estou fazendo umas leis de incentivo, eu vou precisar de ajuda, porque agora está muito mais sofisticado e tal, né? Mas eu acho que, enquanto artista, a gente, pelo menos o brasileiro, infelizmente, tem que produzir também, entendeu? É assim, é o que está dado, né? Nossa realidade, né? Então, acho que é um pouco disso, assim, sabe? É a parte nervosa, assim, que faz acontecer. Eu me lembro que você falou, né? A gente já sai de casa pagando, gastando, né? Você acabou de falar. E tem uma conta de uma produtora, que foi minha professora na faculdade de cinema, a Crélia, ela fala, ela fez a conta do copo de água no set, né? O copo de água. Cara, o copo de água, assim, para todo mundo. Enfim, Uhum. ela, ela fez para um longa-metragem, deu mais de
2 milhões, assim, sabe? Assim, para todo mundo direitinho, pensando a boa alimentação no set, todos os dias de set e tal, sabe? Assim, pô, enfim, é um exemplo que ela deu, assim. Então você tem que se preocupar desde a água até, sei lá, tudo, né? Tudo é culpa de vocês. Sim, também tem isso, né? Tipo assim, deu certo, ninguém fala nada, entendeu? Deu certo, tá tudo certo. Agora, se der uma coisinha errada, tipo assim, a culpa é da produção total. Então, você trabalha com a responsabilidade o tempo todo, porque é uma responsabilidade, como o Bender falou, né? Meio que de gerir ali aquele ambiente. Gerir aquele ambiente também é gerir as pessoas que estão ali, é cuidar das pessoas que estão ali. Então, é você pensar desde onde vai ser o banheiro, se vai ter tudo no banheiro ali para as pessoas, qual vai ser a alimentação que a gente vai dar, que alimentação é essa, que horário é esse, que horas que as pessoas chegam. Então, a produção, ela vai pensar nessa estrutura toda. E aí, uma coisa que Bender traz também são essas divisões da produção, né? Porque é isso, é muita coisa. Então, a gente vai ter, óbvio que é proporcional ao tamanho da produção e ao tamanho do orçamento que se tem, a gente vai tendo mais subdivisões, né? Então, sei lá, num set grande de filmagem, a gente vai ter ali o diretor de produção, a gente vai ter o produtor executivo, a gente vai ter um produtor de base, assistente de produção, produtor de set, cada um na sua função ali, cada um olhando para os BOs específicos da área que está na sua responsabilidade, né? Mas eu gosto muito de pensar a produção olhando mais para a base dela mesmo, como a vida, assim, sabe? A gente o tempo todo, uma coisa massa também que Bender trouxe, enquanto brasileiros a gente está produzindo desde que nasce, porque a produção está lidando com esses perrengues, né? E como sair, driblar esses perrengues, mas a gente vai lidar com a produção, sei lá, quando a gente está fazendo um jantar em casa para os amigos, sabe? Ah, quantas pessoas vão vir para esse jantar? 10 pessoas? O que a gente vai cozinhar? O que eu preciso para cozinhar esse alimento? Onde é que essas pessoas vão sentar? Que horas que elas chegam? Como elas chegam, sabe? Então, coisas básicas da nossa vida, a gente já está pensando produção. O que muda é que quando a gente vai para um projeto audiovisual ou para uma campanha, como é o nosso caso aqui, a gente começa a direcionar esses objetivos para um outro lado, né? Eu vou aproveitar e já vou trazer aqui para vocês a apresentaçãozinha que eu montei. E vamos nessa. Mas é isso. Alguém quer fazer alguma contribuição em relação a essa parte de produção, ao que é a produção? Mais alguém teve contato com a produção? Pode falar, Lian. E aí, galera, boa noite. Muitas bênçãos e materiais a todos. Bom, eu acho que tem que ver o que eu não fiz de produção. Eu já produzi uma artista lá em Pirapora, uma artista barranqueira, né? Cultura barranqueira, fiz produção musical, né? E ela chegou até a ganhar um prêmio, né? Lá em Pirapora. E o troféu Timoneiro, né? Uma importante premiação que tem lá em minha cidade. E também tive contato com produção audiovisual, já produzi alguns docs, produção cultural bastante, eventos, né? Eu acho que meu último grande evento, assim, já tem alguns anos, mas eu acho uma experiência que vai trazer, chama Talk Novembro Negro, foi ali no Hotel Celina, né? Um evento voltado para empreendedorismo e networking para pessoas pretas, né? Fomentar essa parada do Black, do Pink Money, do Money Arco-Íris. E deixa-me ver o que mais. Produção audiovisual, produção musical, produção cultural, não sei. Acho que é isso aí. Essa é a minha contribuição para vocês. Massa, Lian. Qualquer coisa, se eu esquecer alguma coisa importante, você chega junto, por favor, tá? Vamos bater nessa bola. Bender quer falar mais alguma coisa? Sua mão está levantada aqui. Alguma complemento? Não, minha mão está levantada, não, né? Posso falar? Eu fui tentar. Lembrei, só mais uma Eu posso falar? Só mais uma coisa rapidão, Fátima. Produção executiva também. Eu acho que é o que eu tenho mais feito, é produção executiva, né? Ficar aí nessa parte aí do gerenciamento dos projetos e ver os copos d'água.
Muito bom, guerreiro da produção executiva também. Fale, Fátima. Boa noite. Eu, há anos atrás, eu estava fazendo a faculdade e resolvi fazer um curso de informática lá naquela fábrica da Kibon, antiga, onde tem a EAT, a Escola de Artes. E aí eu aprendi mais ou menos isso aí. É tipo uma produção de conjunto, que uma só não faz, tem que ser um todo, a produção de um todo. E ali eu aprendi um monte de coisa, o que está por trás, tipo assim, da produção, o que está por trás da escola de samba, está por trás do teatro, está por trás da televisão. E ali aprendi um monte de profissão para chegar num conjunto só, onde tem a camareira, onde tem aquela pessoa da iluminação, o pessoal que fica atrás dos palcos, as pessoas que cuidam da música, as pessoas, entendeu? Cada caso é um caso, como aconteceu aí, como acontece com você, né? Que você elabora a produção, não é isso? Mais ou menos isso. Então, eu aprendi, já bastante, já com idade, e eu aprendi uma coisa muito bonita que outras pessoas só sabem ver assim, todo mundo brincando, pulando, só sabe ver aquele som, a música, mas não sabe o que está por trás. Para até chegar, você colocar um músico para fazer aquilo tudo, entendeu? Uma escola de samba, fazer aquelas coisas bonitas, aquelas artes, aqueles carros alegóricos, teve um conjunto de coisas para poder surgir aquilo. Né? Total. E aí aprendi muito com a camareira, com a pessoa que, quando a pessoa chega no palco e vai lá dentro, e menos de um segundo já volta com uma roupa. Entendeu? Olha aquela produção, uma coisa muito bonita que traz atrás dos bastidores, é o que acontece atrás da produção. Eu tinha um amigo que ele era cenógrafo, e lá da Globo, que eu aprendi no meio lá, o pessoal fazia o estágio, e que ele saía assim, atrás de som, igual uma pessoa que falou aí atrás do som, do barulho do mar, do barulho do vento, do barulho de alguma coisa assim, para depois ele fazer a produção lá, onde ele fazia os trabalhos dele, e que saía muito bonito, uma vez até ele me mostrou. Então, parabéns aí pela a produção, porque até você montar é muito trabalho, como você falou, cada coisa tem seu pontinho, seu lugar, para poder a coisa sair, para ser produzida, tiver a nota 10. Sim, total. Isso que você falou é super importante, assim, né? Todas essas pontas, assim, é muito bonito quando você olha para um set ou para um backstage mesmo e você vê essa rede toda acontecendo, sabe? Cada um ali na sua função, trabalhando em prol daquele momento de arte, né? Daquele projeto. É bem massa mesmo. Lembrei agora de um processo que eu participei esse último domingo, a produção de um novo clipe dessa artista que eu estava mostrando para vocês. E foi exatamente isso, assim, ao mesmo tempo um ambiente de muito carinho, porque às vezes nesses trabalhos é muito estresse, é muita coisa em jogo, grana, nananã. Então a gente entra num estado de tensão muito grande. Aí quando você consegue subverter isso, criar um ambiente de trabalho confortável, gostoso, estava todo mundo ali trabalhando em prol do melhor para aquele projeto, e cada um respeitando o seu espaço e conseguindo fluir, é muito bonito, assim, acho que é a meta, sabe, de uma boa produção. Eu estou aqui com o coração quentinho ainda, reverberando esse último trabalho. Mas simbora. E tá muito top mesmo, viu? Tem que ficar com o coração fumegante, não é quentinho não, menino? Valeu, Lian, valeu. É nóis. Então, gente, preparei uma apresentaçãozinha aqui para gente, para ir norteando esse papo. E eu pensei muito, assim, porque aqui a gente começou falando sobre a produção, né, em si, e muito no campo das artes, mas como aqui a gente tem uma galera de distintos lugares, cada um também querendo falar sobre um tema específico, eu apliquei um pouco do pensamento de produção
mas dentro de uma base que se encaixe em todos os projetos, assim. Na verdade, acho que é uma coisa que se encaixa para a vida até, assim. Eu gosto muito de fazer essa análise aí do que, por quê, quem, como e quando, para tudo que eu faço, seja uma viagem, seja um jantar, como a gente falou, como eu dei o exemplo ainda há pouco, ou seja para uma produção, ou para uma campanha, ou para um TCC, um projeto, algo que você queira escrever. Então, é super importante a gente partir daí, né? Assim, criar uma boa base, estruturar uma boa base. Eu acho que quando a gente fala de produção, é sobre isso. Quando a gente tem uma base sólida, a gente consegue driblar qualquer coisa que vem. Que é, se eu sei o que eu quero fazer, se no meio do caminho acontece alguma coisa, eu preciso pensar ali como que eu faço para contornar esses desafios e seguir o baile. Mas eu tenho um norte, eu tenho um objetivo, eu sei onde eu quero chegar. Então, é mais ou menos esse o trabalho assim da elaboração do projeto, né? A gente estruturar uma base bem sólida para poder conseguir realizar o que a gente deseja. Aí essas 5 perguntinhas, elas se desdobram nessas 13 outras, que é o tema, a pesquisa, dentro desse o que a gente quer fazer, qual é o assunto que eu quero falar, o que eu quero abordar. Disso a gente vem para a pesquisa. A pesquisa, eu vou desdobrar um pouquinho mais no final, então eu não vou me aprofundar muito aqui não, tá? Mas basicamente é isso. O porquê? Quais são os seus objetivos? A apresentação desse projeto, o que você está falando, para quem que você está falando, a justificativa, a defesa do projeto, por que eu quero fazer esse projeto, por que eu quero falar sobre esse assunto na internet, ou por que eu quero fazer uma campanha nas ruas sobre esse projeto, sobre esse tema, por que é importante ser feito. Quem é que está propondo, né? No caso, cada um individualmente ou cada um em conjunto com algum grupo, algum coletivo que já se tenha. O público-alvo, para quem que eu estou falando, a quem interessa receber esse conteúdo. Eu não sei se a Maria está aqui, mas se eu não me engano, é a Maria que está com um projeto para falar sobre violência contra a mulher. Então, por exemplo, né, para quem que é importante falar? A gente até começou a fazer um estudo um pouquinho disso nas aulas anteriores, né? Para outras mulheres que possam estar na mesma situação, ou para outras mulheres que possam auxiliar alguma mulher que está nessa situação. Então, esse público-alvo é para quem diretamente você queira falar, assim, e é bom a gente ser bem específico, porque isso ajuda a gente em vários aspectos, né? Isso ajuda a gente a definir como que a gente vai falar, que imagens que a gente vai usar, qual abordagem que a gente vai usar. Então, essa planilhinha aqui, ela é uma planilha de, como eu falei antes, de base mesmo. É você conseguir olhar para ela, preencher ela e ter ela ali como um norte do seu projeto. Por mais que no percurso a gente precise fazer alterações, né? Então, vamos lá. Primeira etapa aqui é esse mergulho. Fundamental a gente ter o nosso tema, né? Pensar o nosso tema, e aí não necessariamente a gente precisa ter de cara um tema específico. A gente pode ter, eu tenho esses 3 temas aqui que eu gostaria de falar. Com base nisso, a gente consegue avaliar, assim, tipo, esse tema aqui, será que eu tenho... que eu já tenho conhecimento sobre ele para falar, ou eu preciso de um tempo de pesquisa? Não, eu preciso de um tempo de pesquisa. Então, será que eu pego esses 3 temas, entendo se eles têm uma ligação e coloco eles em momentos diferentes? Então, esse mergulho é uma análise sobre o que você está querendo fazer, colocar no papel mesmo, ir para essas perguntinhas, por que eu quero fazer? Por que é interessante? O que me motiva a fazer esse projeto ou falar sobre esse assunto? Qual o impacto que isso tem na sociedade? Porque, assim, por mais que a gente não tenha um impacto social de grande relevância, dependendo do tamanho do projeto que a gente está fazendo, ainda assim a gente tem um impacto. Seja eu aqui, enquanto produtora, enquanto estou falando para vocês. De certa forma,
vocês estão aprendendo a partir do que eu falo. O Lian, quando ele traz uma referência de algo que ele fez, ele também impacta em todo mundo que está aqui na aula. E assim por diante. Então, uma foto que eu posto no Instagram impacta as pessoas de alguma forma. Então, é super importante a gente pensar onde a gente está impactando, sabe? E faz sentido para a gente impactar dessa forma? O que eu quero, voltando, né? O que eu quero comunicar e como que isso chega para outra pessoa. Óbvio que, assim, essa questão de como chega, ela é muito pessoal, que o que eu estou falando aqui, cada um recebe e entende de uma forma. Isso é para tudo, assim. A partir da experiência que tem, a partir do repertório que tem, a partir do que traz. Mas, ainda assim, eu estou falando sobre produção, então eu estou impactando, meu objetivo é impactar vocês com referências, ou com possibilidades, ou com ferramentas, enfim, e tudo isso, né? Então, daqui, da motivação, a gente vem para a nossa pesquisa. Então, vamos pegar esse tema, vamos desdobrar esse tema, vamos entender qual é o subtema que tem dentro disso, quais são as possibilidades, como eu posso comunicar isso aqui. Um ponto-chave, por exemplo, vou voltar para a produção, tá? Produção é o meu tema. Dentro do meu tema principal, eu vou puxar produção executiva, produção de base, produção de set. Aí eu já tenho meus subtemas. E isso, enfim, vai dependendo do que cada um escolher para trabalhar, né? Dentro dessa pesquisa, a gente precisa pensar no nosso público, que é aquilo que eu falei um pouquinho antes. Para quem que eu estou comunicando? Como que eu vou comunicar? Qual a minha melhor forma de abordagem? Então, isso tudo vem nesse primeiro momento de pesquisa e de mergulho. E a pesquisa não é só Google pesquisar. A pesquisa, ela vai para o Google, ela vai para perguntar para alguma amiga que você saiba que tem uma certa familiaridade com o tema, ou então tentar explicar o que você quer falar para um amigo e ver como ele reage sobre isso. Ou então ver, por exemplo, perfis de internet que sejam similares ao que você está querendo abordar. Então, de repente, eu trabalho com música, eu quero abrir uma página na internet sobre música. Quem que está falando sobre isso? Eu tenho Popline, mas Popline não é muito meu perfil. Eu tenho a Mangolab, já se aproxima um pouco. Eu tenho a Bala, não, mas a Bala não fala sobre música, mas não é música especificamente. Então é isso, essa pesquisa ela vai por esse lugar também, por essa busca de referências. É super importante a gente conseguir criar um documento, a gente conseguir criar esse mapa do projeto, esse mapa mental. Como a gente vai fazer? Eu vou mostrar para vocês no final algumas referências de possibilidade, mas eu acho que, por mais que a gente tenha modelos, e que é importante, às vezes, partir de um modelo quando você não tem muito, não conhece muito o assunto, com o tempo a gente vai descobrindo as nossas formas mesmo, sabe? Isso aqui funcionou, isso aqui não funcionou, não, talvez dessa outra forma eu visualize melhor. E sempre pesquisando, estudando e trocando, enfim. Acho que essa busca por conhecimento, essa pesquisa, ela nunca para. Mesmo quando a gente dá andamento ao projeto, pelo menos eu, pessoalmente, gosto de estar sempre atenta e renovando as coisas, né? Porque a gente está em constante mutação, mudança, enfim, as pessoas também, então acho que é importante a gente ir se atualizando nessa jornada. Alguém tem alguma dúvida ou quer acrescentar alguma coisa nessa primeira parte? Não? Tá ótimo, gente. Vou seguindo. Vai arrebentar. Valeu, Fátima. Bom, aqui, quando a gente fala do mergulho, a gente está falando dessa primeira parte aqui, né? Do que... Pesquisa. E um pouco do porquê, porque, de certa forma, o mergulho ele vai dar uma base para a gente poder fazer tanto o nosso objetivo, nossa apresentação, nossa justificativa, quanto o nosso público-alvo aqui, que é o que eu estava falando, que é importantíssimo, né? Porque é onde a gente entende como a gente vai se comunicar, assim. Encontra a nossa forma de se comunicar, né? Na fase da escrita,
a gente tem o objetivo é o norte do nosso projeto, é onde a gente vai falar de forma simples, o que eu quero fazer? Tá, o meu tema é violência contra a mulher. Vou trazer esse exemplo de novo. Maria está aqui na aula? Tô sim. Tô Você quietinha. quer... Tá. Eu estou trazendo o tema, mas se você quiser complementar, ou enfim, ir junto, a gente pode ir fazendo juntas, tá? Fica à vontade. Então, assim, meu tema é violência contra a mulher. Meu objetivo é conscientizar mulheres que possam estar passando por esse problema. Seria mais ou menos isso, Maria? O objetivo principal desse tema seria as mulheres não se verem como culpadas da violência que sofrem. E não culpar outras mulheres também pela violência que sofrem, que é uma coisa que você vê muito na sociedade, das pessoas, das mulheres às vezes se sentirem culpadas, ou até quando chega numa delegacia para registrar uma ocorrência, perguntar o que você fez para ele fazer isso. É uma coisa mais voltada nesse sentido, dessa conscientização de que a mulher ela não é responsável pela violência que ela sofre, que a sociedade a todo tempo tenta colocar a mulher como culpada. Mas o foco é esse, entendeu? Entendi. E é isso, você fez exatamente isso, o objetivo, definiu o objetivo do projeto, assim, que é justamente esse tópico. E é isso, você conseguiu falar, tipo, para quem de que forma você vai fazer, que é uma coisa que seria bom ir desenvolvendo, assim, você pensa em usar o quê? As redes sociais, ou fazer também alguma campanha presencial, algum tipo de outro tipo de ativação? Eu pensei que acho que redes sociais atingiriam um público maior, mas eu já venho fazendo isso, que eu faço palestra em escolas, e eu já venho falando isso, e quando eu vou falar sobre violência doméstica, quando eu vou falar em alguma coisa relacionada à mulher, violência doméstica, ou outra violência, independente de ser doméstica, mas que seja uma violência que a mulher sofre. Nas escolas eu já venho pontuando isso. Entendi. Nossa, que bacana o trabalho, super importante. Super importante. Eu tenho pensado, assim, a gente tem falado isso também nas últimas aulas, sobre a gente pensar também como a gente pode fazer para ocupar as ruas, sabe? Às vezes com coisas simples, assim, tipo, colar um lambe em algum lugar, algum ponto estratégico na rua, Falar sabe? o quê? Um lambe, um cartaz, com alguma frase, algo que você de alguma forma pode chegar a alguma pessoa, sabe, que está passando ali e não tem o mesmo acesso às suas redes sociais ou às palestras que você dá. De repente, alguma moradora de rua, sabe, que está transitando num outro lugar. Então, é massa fazer essa análise que a gente está propondo aqui da elaboração do projeto, que a gente consegue pensar, inclusive, essas outras estratégias, sabe, para que esse alcance ele se expanda cada vez mais, assim. Entendi. Mas, enfim, são provocações e coisas a se pensar. Entendi. Obrigada aí pela ideia. Nada. Bom, aí a apresentação é um texto bem direto e reto, com as principais informações para entendimento do projeto, né? O título, o tipo. O meu projeto, eu vou querer fazer um curta-metragem para falar sobre a importância da preservação da água. Então, o meu projeto é um filme documentário de curta-metragem. Esse é o tipo. O tempo para eu realizar ele é de 6 meses. Estou dando ali uma previsão de realização. Vou lançar em setembro de 2023, entendeu? A apresentação a gente vai fazer um texto bem assim, quero fazer isso, quero falar sobre... Não, foi mal. Meu projeto é esse, quero falar sobre isso, vai ser dessa forma e eu vou realizar em tanto tempo. Seria mais ou menos isso. Dentro da justificativa, é o que eu falei um pouquinho lá atrás, né? É a defesa do meu projeto.
é importante a gente responder essas perguntinhas aí, né, que eu coloquei aqui dentro. Aí eu vou abrir para vocês um projeto que eu tenho aqui de referência para mostrar como que a gente faz isso, porque a justificativa é um texto um pouco mais complexo, assim. Não necessariamente vocês precisem fazer para uma campanha de Instagram ou algo assim, mas é importante ter, porque quanto mais base, é o que eu falei no início, quanto mais base a gente tiver, melhor. Que a gente vai poder falar sobre esse assunto de uma forma com mais base mesmo, sabe? Com mais embasamento sobre ele. Então a gente acaba falando sobre as coisas de uma forma melhor, a gente passa a ideia de uma forma melhor. Então, todos esses exercícios aqui, se você vai encaixar ele na produção de um filme ou numa produção cultural, talvez você precise cumprir um pouco mais à risca o que está sendo pedido. Mas, ao mesmo tempo, mesmo que você fale, meu projeto é só um projeto de Instagram, não é só um projeto de Instagram. Volta para o que eu estava falando lá na frente, né? A gente sempre está impactando alguém a partir do que a gente está falando. Então, é importante pensar como que eu estou fazendo isso, por que eu estou fazendo isso. Então, volta aqui, ó. Qual a minha motivação? O que favorece a execução? Então, de repente, tem poucas pessoas falando sobre isso, ou não é nem que tenham poucas pessoas falando sobre isso, mas é porque é um assunto tão denso que quanto mais pessoas falando sobre, melhor. Aumenta essa rede, dá força para esse tema. Então, isso é um motivo, uma justificativa para que ele aconteça. Qual o impacto disso na sociedade? De novo, volta essa pergunta ali. Qual o diferencial do meu projeto? /campanha. Assim, cada uma de nós vai falar, vai se comunicar de uma forma. Isso já é um diferencial. Dentro disso, óbvio que a gente vai descobrindo outras coisas, né? Então, de repente, é isso. Tem muitas pessoas falando sobre esse assunto, mas elas estão na internet só, falando para a bolha de algoritmos dela. Como é que eu faço para estourar essa minha bolha? Como é que eu faço para comunicar com as pessoas que realmente precisam ter acesso a esse tipo de informação? Então, eu não sei, será que eu me articulo com alguma ONG que atue dentro das penitenciárias para que esse assunto chegue para essas mulheres que estão ali presas e que muitas vezes sofreram ou sofrem esse tipo de violência? Voltando um pouco para o tema da Maria, porque acho que foi um dos temas que a gente mais vem falando assim, né, nas últimas aulas. E um tema que, de certa forma, eu também tenho uma certa propriedade assim, para falar. Né? Mas, enfim, é isso. A justificativa vai por esse caminho de ir mais a fundo. Então, tudo que eu peguei na minha pesquisa, tudo que eu vi na minha pesquisa desse tipo de coisa mesmo, poxa, tem muitas pessoas falando sobre esse assunto, mas ainda não atuaram ali. Como que eu vou saber isso? Como eu vou ter essa informação? Pesquisando, estudando, indo lá atrás, buscando, encontrando essas frestas, assim, né, dentro do que eu quero abordar. Público, acho que eu já falei bastante também, mas tem essa coisa do público-alvo que eu trago um pouco da base que eu tenho de escrita de projeto para edital, né? Então, um público-alvo, quando a gente vai escrever um projeto audiovisual ou cultural, ele é bem direcionado mesmo, e é muito importante que a gente tenha isso bem direcionado. Por mais que a gente saiba assim, vamos supor, eu tenho o Hip Hop Machine, que é o projeto que eu abri aqui falando para vocês. O Hip Hop Machine, ele traz uma mistura de jazz e de hip hop. Ele acaba misturando um pouco. Eu sei que a gente tem um público ali da galera mais velha, de 40 anos, 50, mas quem consome mesmo esse tipo de conteúdo é a galera mais nova, que vai dos 18 aos 28 anos. Então, quando eu falo do público-alvo, não significa que eu estou restringindo, que eu não vou me comunicar com pessoas de outras faixas etárias. Ou se eu falo, público-alvo do meu projeto são mulheres. Não significa que eu não vou estar alcançando homens também, mas assim, ou pessoas não binárias, mas o meu público-alvo é esse aqui, por tal motivo, porque eu estou falando sobre isso aqui, para mim é importante comunicar para essas pessoas, por mais que eu acabe expandindo e alcançando outras, né?
Alguma dúvida até aqui, gente? Tudo certo, show. Show. Bom, eu vou aproveitar que a gente está aqui falando da justificativa e eu vou trazer já um exemplo para vocês, que acho que é importante. Bom, Dengo Preto é esse clipe que eu estava falando para vocês, que eu gravei esse último final de semana. Aqui tem a letra da música, uma música inédita, em agosto vai estar aí nas plataformas, vou mandar no grupo para vocês. Aí a gente tem a sinopse, que poderia ser considerada também uma espécie de objetivo, tá? Dentro do contexto que eu estou criando da nossa apresentação. Ela é mais simplificada, uma apresentação mais simplificada, né? Em poucas linhas. Então, Dengo Preto é uma canção para celebrar o encontro afetivo preto em quilombo íntimo. Dentro do audiovisual, a gente tem sempre um argumento que vai entrar também um pouco mais ali na linguagem, vai trazer um pouco da coisa do ritmo. Aqui, no caso do clipe, vai falar um pouco sobre as escolhas musicais. Eu vou pular um pouquinho isso, tá? Aqui a gente tem o objetivo principal: difundir e propagar a cultura preta e ampliar a experimentação musical e audiovisual através deste projeto. Objetivos específicos. Esse é um formato que a gente mandou para um edital. E aí, no edital, normalmente, não todos, mas alguns fazem essa subdivisão do objetivo, né? Objetivo específico: fortalecer o diálogo com o público-alvo, estimular a cena contemporânea autoral no Rio de Janeiro, promover a inserção e representatividade preta no mercado da música e do audiovisual, situar a mulher preta como centro da criação. Esse foi um projeto, gente, que a gente conseguiu aprovar no edital da Firjan. Então, a gente está produzindo o clipe através de um edital. Enfim, é uma super alegria, assim. Quem faz edital aqui sabe a dificuldade que é. Então, parabéns, top! fico super feliz, assim. Aí, vamos lá. Aqui a gente tem a justificativa. Ela traz um contexto que vem da pesquisa, não tem como. Aí, de novo, eu vou reforçar a questão da pesquisa, porque é isso, é ela que vai trazer. O primeiro mergulho é o que vai trazer para a gente essa base, essa estrutura mesmo, esse pé firme de tipo assim, pô, tô falando sobre isso aqui, porque tem isso aqui que me leva a tal coisa, que me fez ver que tal grupo de pessoas na sociedade dependem, precisam ainda ouvir essa palavra ou ter acesso a esse conteúdo. Então, é mais ou menos por aí. Justificativa. De origem banto da língua Kikongo de Angola, a palavra dengo, inserida no português, conjuga mais que seu signo direto na palavra chamego. Há um conjunto de afetividades em poesia ancestral, no encontro de corpos que unem seus corações na construção de um afeto belo e profundo em diáspora. O projeto Dengo Preto propõe, através da canção e clipe, um mergulho poético a partir do significado e signos da etimologia da palavra dengo. A batida do coração, a mandinga, o juntar manhoso de corpos que se encontram, se atravessam e são atravessados pela música. Em uma dança cheia de aconchego que produz autoestima, empoderamento e cura, assuntos inerentes à vida da comunidade preta e LGBTQIAP+. Bom, aí a gente vai seguir um pouquinho mais na justificativa, mas eu vou parando por aqui, vou trazer um outro exemplo para vocês. Mas é mais ou menos isso que está ali, né? A gente vai respondendo a essas perguntas aqui da justificativa, mas de uma forma entrelaçada, né? Então, dentro desse texto, eu vou ali contando o que eu quero falar, qual a minha motivação. A minha motivação é você falar sobre o amor entre pessoas pretas, é falar sobre esse dengo, é falar sobre o quanto isso é importante, e quase não se fala, mas ainda não se tem referência. Então, é mais ou menos isso, a gente vai entrelaçando ali, né? E respondendo. Fala comigo, Lian. No, que top! Hoje eu escutei aquela música Dengo de João Gomes umas 10 vezes. Essa é boa também. Boa. Bom, vamos lá. Vou trazer mais um exemplo aqui para vocês de justificativa,
que é o do Hip Hop Machine, que é quase que não chega a ser uma justificativa, mas ele traz um embasamento para esse projeto, né? Então, a gente tem aqui, um projeto que a gente costuma apresentar para venda do projeto, né? Tipo, eu preciso de patrocínio, ou então eu quero convidar pessoas para fazer esse projeto. E aí a gente precisa apresentar. Então, essas perguntinhas ali que eu estou lançando para vocês, elas funcionam para isso também. De repente, você quer chamar alguma amiga para ser parceira nessa página de Instagram. Como é que eu vou fazer para ela visualizar o que eu estou pensando em fazer? Preciso escrever, preciso mostrar referências visuais, eu preciso contar essa história para além da fala. Óbvio que a fala, a oralidade é muito importante, normalmente a gente começa por aí, mas quando a gente tem um material para mostrar, a gente consegue ter um pouco mais de certeza que a pessoa está ali na mesma página que a gente, né? Enfim, dá uma norteada. Então, aqui esse exemplo do Hip Hop Machine. O Hip Hop Machine reúne 2 gêneros distintos que têm em comum a improvisação, o jazz e o hip hop. Essa já é uma ótima apresentação, assim. Esse sobre é um sinônimo de apresentação no modelo que eu mostrei para vocês. Contando com os maiores nomes em ascensão no rap nacional, lá de Léo Gandelman, incontestável referência brasileira no jazz, a primeira temporada do projeto foi lançada em 2019 nas plataformas digitais e na TV. Então, o que eu faço aqui? Eu falo quem está no projeto, quem está à frente do projeto, eu dou um panorama dele, um contexto histórico dele, quando que ele começou, o que aconteceu. Então, em fevereiro, a gente foi se apresentar, fez uma versão ao vivo, em fevereiro de 2020, no Vivo Rio. E aí é isso, o projeto chega aos palcos. A gente vai fazendo uma linha do tempo, contando a história desse projeto, né? A gente poderia aqui, para transformar numa justificativa, dizer que, por exemplo, o projeto 2019, primeira temporada, já foi para a TV. 2020, a gente foi para o Vivo Rio fazer um show ao vivo. Eu preciso fazer esse projeto em 2022 porque ele tem, assim, uma capacidade de... enfim, de seguir, né? De ter uma continuidade. Então, isso é uma justificativa. Olha quantas pessoas a gente trouxe aqui. Rashid, Buda, X, Kamal, enfim, cada temporada tem 10 artistas, 40 músicas, né? Então, é um volume, uma produção cultural super importante, que está movimentando muito. Isso é uma justificativa. A gente vai indo por aí, vai contando a história e vai reforçando a importância do projeto continuar, dele ter um fôlego a partir do que já foi realizado, né? Esse é um caso que está um pouquinho mais à frente, mas é isso. Quando a gente está partindo ainda de uma primeira temporada, ainda assim, a gente tendo a nossa motivação para fazer o projeto, normalmente a partir dela a gente consegue explicar por que a gente acha que é importante ser realizada, né? É essencial, assim, que a gente consiga entender aqui esse feeling de convencimento. Aí, vamos lá. Aqui, puxa um pouquinho para essa justificativa que ele cita o Quincy Jones, que já fala sobre essa mistura do jazz e do hip-hop há muito tempo. E aí ele fala, com o intuito de apresentar uma fusão pouco explorada dos gêneros entre artistas brasileiros, o Hip Hop Machine mostra um novo prisma musical e visual para o rap. Ou seja, até então, quando a gente fez esse projeto, eu acho que até hoje, não tinha um projeto nessa característica, abordando esse tipo de junção, né? Então, ali a gente encontrou uma justificativa ótima, sabe? Uma motivação muito boa, porque trabalhar com música, com 2 gêneros musicais que na produtora a gente amava, enfim, eu não estou mais nessa produtora, mas foi um trabalho muito importante na minha vida, que eu gosto muito, e, enfim. Mas é isso, assim, a gente encontrou essa brecha e falou, cara, aqui a gente precisa fazer isso, acho que é importante ter esse tipo de projeto no mundo, né? E aí foi, enfim, aqui traz um pouquinho mais de justificativa, né, falando sobre essa quantidade de clipes que foi lançado,
Ó, seu potencial de dialogar com diferentes formatos e plataformas, agregar distintas faixas etárias e contribuir para o desenvolvimento da música e da cultura nacional atestam a importância do hip hop machine na atualidade. É uma super justificativa. Me patrocine, mais ou menos isso aqui nesse caso, né? Que era um projeto mais de venda mesmo do projeto. Mas vamos voltar aqui para a nossa apresentação. Bom, passado isso, a gente vai para análise. Uma etapa super importante e é uma etapa constante, porque a gente vai precisar fazer isso para entender qual é o nosso ponto de partida, ou seja, o que eu já tenho a meu favor. Eu tenho parceiros, eu tenho uma amiga que tem o mesmo interesse no assunto que eu e quer dividir esse projeto comigo, seja pensando, seja projetando, seja, enfim, participando, de repente, eu tenho uma amiga que é super experiente no assunto que eu quero falar, ou eu tenho um amigo cantor, músico que, pô, arrasa, já tem um público massa, será que eu faço uma live com ele quando eu for abrir o meu Instagram? Ou eu quero dar uma repaginada no meu Instagram para começar a tratar só sobre esse tema. Será que nesse momento eu não chamo ali um amigo que, pô, já entende de redes sociais, pode, por mais que eu ainda não tenha uma grana para pagar ele, mas será que eu consigo, a partir do que eu tenho, trocar com ele em algum aspecto? Então, de repente eu não consigo te pagar, mas eu posso te ajudar no seu projeto com o que eu sei, sabe? Um intercâmbio ali possível e justo para todo mundo. Então, quem são esses parceiros? Quem são as pessoas que estão perto de mim e que eu posso contar, sabe? Seja só do tipo, amiga, lê para mim isso aqui, eu estou querendo fazer esse projeto, você pode tirar um tempinho, ler para mim, ver se está compreensível, se não está. Eu faço isso às vezes com e-mail, tipo, um e-mail muito complexo que eu tenho que mandar, eu falo para minha amiga que mora comigo, do tipo, cara, posso ler esse e-mail aqui, ver se você está entendendo? Então, são esses tipos de parceria que às vezes estão próximas da gente e a gente não olha ou não percebe, sabe? A parceria ela não precisa ser necessariamente um patrocínio ou uma coisa assim, sabe? A gente vai olhar para tudo que que eu tenho de recurso, tudo que eu tenho próximo. Então, às vezes, um conhecimento técnico que você já tenha é um recurso que você já tem, um computador que você já tem, ou um celular que fotografa bem, já é um recurso. Então, eu vou voltar aqui, porque é isso. O tempo todo, o que eu estou explicando, ele está com relação aqui, porque a proposta é que vocês tenham esse template como uma base para estruturar qualquer projeto que vocês pensem em fazer. Então, óbvio que é um modelo, existem outros na internet, vocês podem criar o de vocês, mas esse aqui eu gosto bastante, é isso. Aqui no meu como, vou mapear os meus recursos, as parcerias que eu tenho, o que eu tenho de conhecimento. Não sei, falo inglês. De repente, será que eu posso colocar na legenda dos meus posts um trechinho em inglês? Não sei, é uma possibilidade. O que isso vai... O que isso pode mudar, né? De repente, eu alcanço um outro público que eu não esperava e expando o meu projeto. Então, são essas coisinhas que a gente vai, a partir dessa análise, entendendo e dando mais força para o projeto. Porque quando a gente olha tudo isso, por mais que, sei lá, de repente eu vou ter mais dificuldade no primeiro momento do que recursos, mas eu preciso olhar para a minha dificuldade ali no papel, assim, e não na minha cabeça, do tamanho do mundo, do tamanho das minhas noias, entendeu? É ali, coloca no papel. Beleza, eu tenho uma limitação técnica. De repente vou procurar um curso para fazer, ou então vou pedir ajuda para o meu filho, que tem um pouquinho, de repente ele não vai ter tempo, mas ele pode me ajudar numa coisa básica ali para eu aprender a fazer. Recursos financeiros é um item super, super, super delicado, porque normalmente isso é uma coisa que a gente já trava um pouco mais. Mas aí, beleza, agora eu não vou conseguir fazer um post patrocinado, eu vou ter que fazer só um post ali e alcançar os amigos que eu posso. Mas aí, será que, de repente, eu não junto
uma lista de 20 amigos, parceiros, que eu sei que confiam na minha palavra, confiam no que eu estou dizendo, e não peço para eles compartilharem no Instagram deles, eu alcanço uma quantidade de pessoas diferente do que eu alcançaria se eu tivesse só no meu. Então é isso, é meio que ir equalizando essas dificuldades, esses recursos, para a gente tentar ir quebrando as dificuldades e não também olhar para isso tudo como uma coisa gigantesca, porque, como eu falei, quando está aqui, a gente não consegue dimensionar o tamanho do que a gente está lidando. Quando a gente joga no papel, é outra coisa. Por mais que o problema ainda seja gigante, a gente começa a pensar alternativas, começar a tentar pensar alternativas. Tempo é uma outra dificuldade muito, muito realista, muito atual, muito nossa, né? É isso. Como é que eu faço para trabalhar, pagar as contas a partir do meu trabalho, que às vezes é o que eu tenho que fazer, e ainda assim me dedicar ao meu projeto? É um babado que eu mesma vivo e tento fazer malabarismos, mas às vezes a gente pensa que, pô, não vai dar para fazer todo dia, pegar todo dia no meu projeto. Mas será que um domingo à tarde eu não consigo fazer isso? Eu vou abrir mão de alguma coisa, mas ao mesmo tempo eu vou estar dedicando esse tempo a algo que para mim é importante. Então eu acho que o tempo todo é tentar equilibrar mesmo dentro do desequilíbrio, né? Porque muitas vezes a gente está equilibrando no desequilíbrio mesmo. Então, acho que é meio que por aí. E aí, aqui, plataformas e suportes. Onde será feita a minha campanha? Quais ferramentas ou suporte irei precisar? Também complementa um pouco do que eu já tinha falado antes, né? É essa análise. Minha campanha vai ser na rua? Quais as dificuldades que eu tenho ali na rua? Não, nem sempre eu posso colar um cartaz assim como quem não quer nada. Mas aí, será que eu não posso pedir para colocar o meu cartaz em academias, ou em escolas, ou, enfim, pedir essa autorização se eu não quero ter o risco de estar ali colando uma parada e ser parada pela polícia ou por alguém, pelo guarda municipal, enfim, essas coisas, né? Que é isso, a gente está lidando com a realidade o tempo todo também. Quando a gente fala de produção, é a gente olhar para o que pode dar errado o tempo todo e tentar evitar esse erro, assim, antes que ele aconteça, né? Então, é meio que isso. Eu gosto muito de pensar, de ter esse olhar sobre a produção em tudo que eu faço, tudo. Não só por ser produtora, eu acho que isso vem em mim de criação, assim, muito da minha mãe. Minha mãe é nutricionista, mas ela é uma nutricionista de produção, então ela é essa pessoa que fica ali na cozinha, gerenciando a cozinha, fazendo os cardápios e compras, etc. Então, eu meio que fui criada nesse ambiente e aprendendo a lidar com o que tinha ali, sabe? Tipo, é uma produção de baixo orçamento para mim, eu faço uma metáfora muito com o fim do mês, sabe? O que eu tenho na geladeira, o que eu tenho no armário, o que eu vou ter que fazer com o que eu tenho aqui. A gente precisa saber o que a gente tem na mão para saber o que dá para fazer ou para saber atrás do que eu vou precisar ir. E se é possível ou não, aonde que eu vou ter que abrir mão. Então, é o tempo todo esse jogo de olhar para onde eu estou, olhar para o que eu quero, o que eu posso fazer agora, quanto tempo eu posso esperar para poder fazer como eu realmente quero, mas como que eu faço para não parar também, para não estagnar esse processo. Então, é meio isso. Por isso que eu falo que o tempo todo é essa análise. Não só, tipo, organizei tudo, eu vou chegar lá também. Organizei tudo, fiz meu projeto, blá, 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 acabou? Acabou, não. Você tem que olhar para trás e ver o que deu certo, o que poderia ter sido melhor, o que deu errado, onde que eu tenho que mudar para o próximo. E segue o baile. Organização, importantíssimo. Importantíssimo. Para mim, a gente parte das metas. O que eu quero realizar no meu curto prazo, que eu costumo dividir assim, tá? Curto prazo, 3 meses. Curto prazo, normalmente, é de 1 a 3 meses. Eu considero 3 meses, que é o prazo ideal na minha cabeça e na forma como eu me organizo para desenvolver um projeto bem feito.
com base nas outras coisas que eu faço. Então, para mim, 3 meses é um tempo viável. Cada um vai entendendo também o seu time, isso é muito importante, o seu tempo, né? Médio, 6 a 1 ano. 6 meses a 1 ano é um médio prazo. Longo, de 3 a 5 anos, longo prazo. Então, definir as minhas metas. O que eu preciso fazer para chegar nessas metas? São as minhas ações. Basicamente é isso. Então, beleza, se o meu projeto é na rua, eu vou colar esses cartazes, vou arriscar, vou colar esses cartazes na rua, tá? O que eu preciso? Eu preciso da arte, eu que vou fazer, eu vou pedir para algum amigo fazer. Eu tenho recurso para pagar um design? Não, não tenho. De repente, eu vou usar o Canva e o que eu sei já, e vou fazer os meus cartazes com algumas frases que eu acho que tem que estar espalhadas por aí. Tá, quantos cartazes eu vou precisar? Onde que eu vou colar? Que horas que eu vou colar? Isso tudo a gente já está indo para um cronograma, que é, eu tenho as minhas ações, eu tenho as minhas metas, eu consigo montar o meu cronograma. Ou seja, dentro de 3 meses, eu vou fazer o meu mergulho nessa, voltando aqui para a apresentação, na minha fase 1, curto prazo eu vou fazer o meu mergulho, eu vou tirar esse tempo dentro de tudo que eu tenho para escrever o meu projeto, entendeu? Definir o meu assunto principal, o que eu tenho de desdobramento, onde que eu vou falar, qual a minha motivação, pesquisar, falar com quem entende. 3 meses para fazer isso. 3 meses para fazer isso, então eu vou definir que, sei lá, no primeiro mês eu vou falar com as pessoas, eu vou pesquisar. No segundo mês eu vou começar essa escrita. No terceiro mês eu vou mandar essa escrita para as pessoas que eu tenho confiança para ver se o projeto está pronto para ir para o mundo. É mais ou menos isso. E, de novo, Eloá, não acredito numa receita de bolo. Eu acho que tem modelos. Óbvio que tem coisas meio práticas. É óbvio que se eu vou colar um cartaz na rua, dentro do meu cronograma tem que ter uma coisa para poder imprimir esse cartaz, para poder produzir esse cartaz. Mas o tempo que isso vai demorar, isso, se você tem um edital, você meio que fica um pouco mais engessado nisso. Mas se é um trabalho pessoal, essas definições a gente que vai colocando. E aí eu acho muito perigoso quando a gente coloca metas baseadas em padrões, porque cada um é de uma forma, cada um faz do seu jeito, cada um tem o seu tempo. Então, se a gente coloca num padrão, a chance da gente se frustrar e acabar abandonando o projeto é muito grande. Então, eu acho que é isso, é a gente ser realista com o nosso tempo, a gente estar nessa análise o tempo todo, do tipo, cara, tentei fazer isso aqui, me organizei para fazer isso aqui, mas eu estou vendo que eu não estou dando conta. Então, será que eu não preciso de um tempo de descanso maior? Importantíssimo lembrar do descanso. Importantíssimo. Então, será que 1 mês é realista para o meu curto prazo? Não é. No meu caso, não é. Eu não consigo, porque eu tenho conta para pagar, tenho outros trabalhos para fazer. Então, para fazer o meu projeto, eu preciso de 3 meses. E eu acho que é 3 meses, espero que esteja ali dentro desses 3 meses. Mas é isso, a gente tentar também não ser, nesse lugar aqui onde a gente está criando as nossas coisas, tentar não ser, tipo, patrão de nós mesmos, sabe? Não ficar carregando essas culpas, não ficar carregando essas frustrações, assim. Enfim, reflexões no meio da aula, é isso, gente. Simbora. Bom, nosso cronograma, mais ou menos o que eu já falei. O cronograma detalhado é isso, a gente começar a entrar no cronograma e a definir os times. Aqui está bem por cima, por alto, mas eu trouxe algumas referências para mostrar para vocês. Mas com base no que a gente vem falando aqui na aula, nossa fase 1, mergulho no tema. É a nossa pesquisa, é escolher esse tema, é ver que motivação é essa, tudo que a gente já falou. Fase 2, tem uma boa pesquisa, já tenho os meus direcionamentos, as minhas referências, vou para a escrita. E nada impede, nesse caso aqui, nesse exemplo aqui, de, estou no meio da pesquisa, senti falta de alguma coisa. Vou voltar. Percebi que o meu tema não tá
não tem uma base como eu achava que ele tinha, preciso de um pouco mais de pesquisa. Então, fase 1 e fase 2, nesse momento aqui, que é do desenvolvimento do projeto, elas, vez ou outra, vão se conversar. Eu vou estar na fase 2 e vou querer voltar para a fase 1, eu vou estar na fase 1 já pensando na fase 2, esboçando algumas coisas, mas é isso. O importante é passar para a fase 3 com essas 2 primeiras fases concluídas. Aí não tem como fugir, porque na fase 3, a gente vai fazer essa análise de estrutura. A gente vai olhar o que a gente tem, o que a gente não tem, o que a gente vai precisar, quanto tempo a gente vai conseguir realizar. Analisei, vou organizar. O que eu quero fazer? Volto para tudo que eu já escrevi. O que eu quero fazer? Como eu vou fazer? Essa organização. Em quanto tempo? Organizei ações. Ações, nesse caso aqui, já é a produção, tá? É colocar no mundo. Foi. Primeiro post vai ser no dia 25 de julho. Até o dia 25 de julho, eu tenho ali todas essas 4 etapas para trás para desenvolver. Seria uma loucura caso eu não tivesse começado esse projeto hoje. Mas, enfim, cada um com seus tempos também. E o que é importante é pensar assim, quando a gente organiza, normalmente a gente organiza já todos os passos dessa ação. Você pode começar a ação e no caminho ir se entendendo? Pode, mas a chance disso sair dos trilhos é muito grande. E aí, quando a gente está falando de uma campanha, tem uma coisa que é a rotina não, né? Mas a frequência. Então, por exemplo, as plataformas normalmente funcionam com a frequência de publicações. Então, se eu posto uma coisa hoje no Instagram, postei, sumi, nem respondi os comentários, a chance dessa publicação ela chegar às pessoas ela é menor, porque ele quer que você esteja ali dentro participando. Então, dentro do meu cronograma de postagens, eu preciso definir ali que eu tenho que tentar um tempo para responder as pessoas, para compartilhar, para pedir para esses amigos parceiros compartilharem com os amigos deles. Então, isso tudo faz parte da organização, porque aí, quando eu chego na ação, eu já sei que não é só postar. A minha ação ela não é só postar. A minha ação é postar e estar movimentando ali as redes sociais. Fui para a rua, colei o meu cartaz, a minha ação não termina ali. Aí, porque assim, aquilo vai estar ali colado, sabe-se lá quanto tempo. Uma amiga passou, sabe que foi você que fez, tirou uma foto, postou no Instagram. Aquilo já foi para o Instagram, e aí, de repente, já fez 3 meses, 6 meses, sei lá, que você colocou aquilo ali, mas aquela ação ainda está reverberando. Então, óbvio que isso a gente já entra num campo que não dá para controlar, mas onde eu queria chegar é que, assim, organizou as ações, o importante é que você já tenha, pelo menos, planejado, do tipo, vão ser 3 posts por semana, eu vou colar cartazes. Vou trabalhar com esses 2 exemplos, tá? Para a gente ter referências, assim. Vou colar esses cartazes na Zona Norte, na Zona Oeste e na Baixada. Beleza, não vou a todos esses lugares no mesmo dia. Então, a minha ação, ela começa, sei lá, na segunda-feira, pela Baixada, aí eu não vou ter tempo porque eu tenho trabalho. Beleza. Aí, na outra segunda-feira que eu vou na Zona Oeste. Qual bairro da Zona Oeste eu vou? Vou em 3 bairros? Santa Cruz, Campo Grande, Bangu? Consigo no mesmo dia? Enfim, a gente organiza para isso. Para se der ruim, não pude ir, choveu. Eu já sei o que eu tinha que fazer naquele dia. Então, eu pego o que eu tinha pensado para aquele dia e movo ele. Falo, isso aqui vai para esse outro momento, quando eu puder. Mas eu sei que eu preciso de, no mínimo, de 1 às 5 da tarde para poder ir de Bangu a Campo Grande, sabe? E Santa Cruz. Se eu tiver de carro, né? Porque aí, enfim, aí é isso, é a logística que entra, são as coisas que vão entrando ali para você resolver. O que eu quero fazer, como que eu vou fazer? Se acontece alguma coisa no caminho, como que eu vou driblar? Então, estando organizado, a gente olha ali e fala, beleza, daqui eu posso ir para cá, eu posso pensar alternativas. Se não está no papel,
Se não está numa agenda, se não está onde for no suporte, se está aqui, mistura com tudo, mistura com a conta que tem que pagar, mistura com a ligação que tem que fazer para a mãe, mistura com a comida do gato que tem que comprar. Então, assim, até isso é bom estar no papel também, mas aí já vai para um outro campo que hoje a gente não vai conseguir entrar. Mas é isso. Organizou, vai para as ações e, novamente, terminou a ação, concluí a minha campanha, vou fazer uma análise dessa campanha. O que poderia ter sido melhor? O que de tempo que eu calculei mal? O que de grana eu achei que não fosse gastar e gastei? Ou o que eu orcei mais do que eu precisava? Quem que eu conheci durante esse caminho? Porque aí, de repente, a gente começou ali como uma página do zero, mas eu comecei a ver que tem pessoas acompanhando. Então, essas pessoas que estão acompanhando, sei lá, conversar com elas, sabe? O que você acha que poderia ter? O que você sentiu falta? O que você acha que a gente pode falar? Analisar, perguntar, meio que volta para um mergulho, mas não é o mergulho etapa 1, né? É um outro tipo de mergulho, porque ele caminha mais por essa análise mesmo, de avaliar o que deu certo e o que não deu. Bom, falando a beça, qualquer coisa, vocês me interrompam, por favor, qualquer dúvida. Eu trouxe aqui para vocês verem alguns tipos de cronograma, assim, de trabalhos que eu fiz. Esse aqui é um trabalho que é uma série para TV, que se chama Ventos do Brasil, é uma série documental, e foi um projeto que a gente ganhou, uma lei de incentivo, enfim, se inscreveu, passou e tal, e a gente está produzindo a partir dessa lei de incentivo, que é o Fundo Setorial, que é uma lei de incentivo super importante para o audiovisual no Brasil. Tirou onda demais. Valeu, Lian. E aí, normalmente, quando a gente inscreve para edital assim, ou para lei de incentivo, para quem não sabe, edital, normalmente, a gente passa por um processo de seleção. Lei de incentivo, a gente passa também por um processo de seleção, dependendo da lei, mas, normalmente, você inscreve o projeto na lei, aprova o projeto, e ele fica apto para captar. Então, a gente precisa de uma segunda etapa para correr atrás dos patrocinadores. E esse patrocínio ele vem através de incentivo fiscal, que é o imposto que sai do ICMS, do ISS, uma parcela que o empresário pagaria ali direto para o governo, ele pega uma parte e investe em um projeto cultural, que também é uma forma dele estar retribuindo a sociedade, né? Então, o fundo setorial funciona um pouco assim, mas falando rapidamente, ele também funciona através da própria indústria. Então, produzir essa série. Quando eu for colocar ela na TV, eu vou pagar uma taxa, que é a Condecine. Quando eu pago a Condecine, isso vai para um fundo, que tem ali uma caixinha do fundo setorial, e aí isso serve para investir numa outra produção, numa nova produção. Então, toda taxa que se paga no audiovisual nacional de Condecine movimenta esse fundo, né? É uma das formas. Mas vamos nessa, que senão já entra em outro babado. Ah, não, eu vou querer ser seu amigo. Não só por isso, tá? Mas por isso também. Vamos falar ali, ó, qualquer dúvida. Inclusive, gente, depois da aula, se alguém tiver alguma dúvida ou sentir falta de alguma coisa, tiver pressão de algum modelo de doc, etc., estou aí. Só escrever. Se eu puder ajudar, vamos nessa. Aqui, nesse formato que a gente escreveu para ler, ele é bem simples, ele não entra tanto nos detalhes, mas de alguma forma sim. Então, aqui na minha preparação, aprovação do projeto junto à Ancine, contratação junto à programadora. Programadora, no caso, é o canal de TV, né? A Globo é uma programadora, tem vários canais, não é um canal só. Então, nesse caso aqui, a gente está com a Box Brasil, que tem o Music Box Brasil, tem o Fashion Brasil, enfim, tem vários desdobramentos dentro da programadora, né? Vários subcanais, assim. Vários canais, desculpa.
Então, aqui na minha pré-produção, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o tratamento do roteiro, vou voltar no roteiro que foi escrito, vou melhorar ele, vou me aprofundar na pesquisa dele, definição das estratégias de trabalho, contratação de equipe, levantamento de logística, confirmação dos convidados, enfim, vai longe, mas seria mais ou menos isso o cronograma. Aqui na minha etapa, eu estou definindo as ações, estou colocando aqui qual a data de início, qual a data fim e quanto tempo isso vai durar em semanas. Esse é um modelo de cronograma. Normalmente muito usado na Ancine, tá? Esse é o modelo Ancine. Aqui já é o nosso cronograma de gravação desse mesmo projeto. Então, eu já começo a abrir muito mais. Quando que eu vou realizar? No dia 6 de maio. Sexta-feira. Quem? Essa é a minha equipe. Léo, Léozinho, Tutu, Bruno, Daniel e Cíntia. O quê? Eles vão filmar o programa 7. O programa 7 é o programa que a gente gravou sobre Pixinguinha. Então, a gente gravou no Rio Cenário. Aqui está São Cenário, mas acho que foi no Rio Cenário. E os convidados eram historiadores que estudaram a história do Pixinguinha, o neto do Pixinguinha, enfim. Daqui, depois a gente desdobrou um pouquinho mais esse cronograma. Minha observação pode ser o horário de chegada da equipe, ou não sei se tem alguma restrição no local, sabe? Não pode estacionar a van na porta. Isso tudo aqui poderia entrar nesse meu cronograma. Nesse caso, por exemplo, no dia 14 de maio, no sábado, chegada da equipe Rio de Janeiro e reunião de equipe. Ou seja, eu apontei aqui que tem... O que a gente vai estar fazendo? Um deslocamento, onde, do Rio para Recife, eu vou chegar, a minha equipe do Rio chegou em Recife, e logo vai ter uma reunião de equipe, depois de almoçar, depois de chegar, e etc. Então, é isso. Aqui é um cronograma um pouquinho mais alongado, né? Porque ele vai dia a dia, ele tem... Nesse aqui, ele nem tá, eu acho que nesse aqui, talvez... nesse aqui, ele já vai para uma coisa um pouquinho mais detalhada, que ele divide equipe de produção, equipe técnica, qual o programa que a gente está gravando, PGM é programa, onde vai ser essa base, Rio de Janeiro, aqui no caso, onde é essa base, Recife. Esse foi um projeto que teve bastante viagem, assim, então, tem aqui algumas descrições de, aqui a gente vai estar viajando, então não tem como gravar nesse dia. Já vai aprofundando mais, é mais um modelo de cronograma. Agora, eu trouxe para vocês um outro modelinho de cronograma também, que esse aqui já vem mais para a galera que está mais focada nas redes sociais, né? Então, esse aqui foi um negócio super bem detalhado, super bem elaborado, complexo. Você fala, modelinho, show. Você é muito humilde mesmo. Valeu, Lian. É verdade, né? Parece que é simples. Às vezes eu tenho que cuidar disso, assim. É muito trabalho, gente, porque vocês param para pensar, são muitos detalhes, né? E é o que eu falei lá no início, vai proporcional. Quanto maior o que você está se propondo a fazer, mais gente você vai precisar. A gente nunca faz nada sozinho. Mais gente você vai precisar, mais estrutura você vai precisar. Você vai estar precisando olhar para mais coisas. Então, uma produção grande... É o que, Elian? Perdão. Eu faço muitas coisas sozinho, muitas mesmo. Sozinho, total. Mas quero não fazer, porque sei que podemos galgar outros lugares quando estamos juntos. Total, Lian. E eu falo isso muito para me lembrar também, porque para mim ainda é um processo, assim, lembrar de que, cara, é importante a gente precisar de ajuda, mesmo em produções pequenas, sabe? Porque às vezes a gente tem muito essa visão. Eu trabalho com muito artista independente, né? Então, às vezes é meio isso. Quando você vê, você está fazendo tudo. No clipe que eu mostrei para vocês no início, tem um outro que eu não exibi, mas no penúltimo dia de gravação, a pessoa que estava fazendo a fotografia para a gente foi embora. Enfim, discutiu com o artista, decidiu ir embora.
E ficou todo mundo tipo assim, mano, como assim a pessoa tá indo embora? Que falta de responsabilidade com o projeto, pá, mas precisamos seguir, porque é um baixo orçamento, a gente não tinha como viajar de novo. Essa gravação foi em Paraty, em Angra, a artista de Angra, a gente queria muito gravar lá. Enfim. Aí você pegou e falou, me dá a câmera aí que eu faço a foto, aí. Não tem problema, lógico, temos todas as expertises atreladas, dá para fazer tudo. Exatamente, é isso, peguei e fiz. Mas, sabe, se a gente puder conseguir ainda assim dividir, mesmo que... É isso, eu peguei a câmera, mas para eu pegar a câmera eu precisei pedir ajuda para a maquiadora cuidar da produção para mim em um certo momento, entendeu? Então, assim, a gente não consegue fazer sozinho. A gente pode até fazer sozinho, mas não vamos fazer por completo, sabe? Tem até uns estudos, depois, quem tiver interesse, eu posso mandar uns links que falam muito sobre isso, assim, sobre esse engano que a gente tem, principalmente nos tempos atuais, das multiplataformas, né? Do tipo, no sentido de dá para fazer tudo ao mesmo tempo, 1 milhão de abas abertas. Eu estou falando isso, mas estou aqui com as minhas multi-abertas. Mas um cuidado que eu tenho tido é do tipo, cara, se eu estou cuidando de um assunto, eu vou cuidar desse assunto. Quando acabar aqui, eu cuido do outro. Imagina se eu estivesse dando aula aqui agora, conversando com vocês, e no Instagram. Eu não estaria aqui e também não estaria lá. Então, quando eu falo também essa coisa do tipo de dividir as funções e as tarefas, é também da gente cuidar nesse sentido de não se colocar tanta coisa a ponto de não conseguir fazer nada, porque senão, novamente, a gente volta para aquele lugar de frustração, que, enfim, que gera cansaço, que gera uma série de coisas, que gera uma sociedade como a gente está agora, enfim, quase que uma epidemia de burnout, não sei se eu posso falar isso, né, mas desse cansaço extremo de trabalho, da sociedade extrema. Então, não é fácil, porque a gente tem o tempo todo várias coisas que levam a gente para esse lugar, mas é importante a gente estar entendendo formas mais saudáveis mesmo de trabalhar pela gente mesmo, porque senão, gente... Fala comigo, Lian. Eu tô passando por isso. E que bom você falar acerca, porque às vezes, tá, que bom que também que tenham pessoas que tenham essa possibilidade de entender esse momento de burnout. Sim, sim. Por gentileza. Posso sim. O burnout é esse cansaço extremo, também conhecido como estafa, assim, é esse momento que a gente chega de não conseguir... Ele é bem próximo, inclusive, à depressão, assim, mas é essa canseira, sabe? É você, tipo, não sentir mais vontade de estar ali fazendo o que você está fazendo, mesmo sendo uma coisa que você ama. Então, isso muitas vezes é um processo difícil, porque você quer voltar para o que você estava fazendo e você sabe que você tem a sua responsabilidade, mas o seu corpo não vai, a sua cabeça não vai, é um cansaço mesmo, uma estafa, assim. E aí, enfim, tem vários estudos, eu tenho pesquisado bastante sobre isso, Lian, também, porque eu passei por um processo de burnout e, vez ou outra, eu não me questiono se ele ainda não está aí. Mas tem um podcast que eu ouço, que é o Vibes em Análise, que ele fala muito sobre essa dificuldade que a gente está. Por gentileza, me envie. Vou mandar lá no grupo. Vou mandar uma listinha de referências dessa aula depois, porque para mim não tem como falar de produção também sem pensar em produtividade. Assim, para mim são palavras irmãs ali, né? Mas, enfim, que fala muito sobre isso, sobre a dificuldade que a gente tem hoje em dia. Travou. E otimização também, né? Por favor. E otimização também, que tem a ver com produtividade, otimização também, para não se cansar tanto. Eu sou um cara que vive de otimização, assim, intrinsecamente na vida. Tudo que eu faço, eu procuro otimizar. Desde uma tarefa mais simples, que não tem nada a ver com o profissional,
de viver. Eu sempre procuro fazer o mais simples para otimizar tudo, porque eu acho que eu já nasci cansado, mas também estou vivendo um processo de burnout, de verdade. Eu até falei, eu estava trabalhando na Ancine, né, ano passado, estava estagiando lá, mas aí eu voltei para casa por conta de umas questões pessoais, de saúde, minha família, e tem um tempo já que eu não estou conseguindo produzir direito, essa é a verdade, por 2 motivos. Primeiro é porque da última vez que eu fiz uma produção, não foi uma, foram várias atreladas. Em menos de um mês fiz mais de 8 produções de diversas áreas. Produção audiovisual, produção cultural, entendeu? E aí fiquei com a cabeça assim meio complicada e não consegui produzir desde então. É como se eu nunca tivesse produzido nada. Mas aí a verdade é que eu produzo desde os 14 anos de idade. Desde os 14 eu comecei a produzir com produção cultural, né, com apoio de prefeitura e tudo. Então assim, eu tenho mais de 10 anos de produção. Eu tenho 26 anos. Caraca, tamo junto, né? Então, velho, o negócio é doido, né? O bagulho é doido. Então, pô, e aí, tipo, eu comecei a produzir por amor, entendeu? Por querer levar cultura para a população, uma sociedade, o pessoal, a cidade que eu morava, eu tinha mais acessos e eu não sozinho, né? Claro, você falou, ninguém faz nada sozinho, agora eu tô falando, a produção cultural. Não tem como fazer uma produção cultural sozinho, só se você. Não tem como, porque tem até as pessoas que vão assistir, né? A gente não faz nada sozinho, você tá certo quando você traz essa colocação. E aí eu comecei nessa produção cultural, né, querendo levar a cultura para o pessoal da minha cidade, para a população, porque eu ia em outros lugares, viajava, e o lugar onde eu sou oriundo, Pirapora, né, as margens do Rio São Francisco, no norte, interior de Minas, é um lugar, né, que é majoritariamente classe média baixa. Então as pessoas não têm tanto acesso à cultura, né? Então eu tinha esse acesso e eu falava, poxa, essas pessoas elas têm que acessar essas coisas, né? Então eu comecei a produzir eventos culturais, né? E com apoio da prefeitura. E era isso, aí comecei com 14 anos e agora eu me sinto muito cansado, porque depois que eu vim para o Rio de Janeiro, eu não tive um olhar apenas de amor, também tive esse olhar de negócio, né? Abri a minha agência, Piraporé Artes Lages, então aí já é uma outra coisa mais profissional, e aí querendo ou não, uma coisa mais malvada, porque quando você tem uma inocência da arte de apenas produzir, é uma coisa, mas quando você vai enveredando ali pelo sistema capitalista, entendendo as coisas, poxa, eu tenho uma entrevista que eu forneci para a Secretaria Especial de Cultura, logo quando eu cheguei em 2019 no Rio, que eu falava que a minha vontade de trabalhar com audiovisual, né, hoje eu curso cinema, né, bacharelado na UF, e eu falava que a minha vontade de trabalhar com audiovisual, logo quando eu cheguei aqui, era transformar os meus poemas, né, em forma imagética. Aí pergunta agora, cadê um vídeo poema meu? Tem mais de 3 anos que eu não faço um vídeo poema. E o meu forte era apenas escrever poesias. Eu queria transformar as minhas poesias em imagens. E cadê? Aí fica aí o resto da reflexão para vocês. Aí. Mas é isso, assim, é foda, né? Porque equalizar os nossos projetos pessoais e essa dinâmica mesmo da vida que vai exigindo a gente de sobrevivência, né? Sobrevivência. Eu sempre fico pensando muito nisso, assim, quando eu estou voltando ou voltando para casa, né, em Campo Grande, ou vindo para o centro e tal, nessa, assim, como é que uma pessoa que passa, enfim, um exemplo de onde eu vim, tá? Que passa 7 horas do dia entre ir e vir do trabalho para casa, consegue ter fôlego
para pensar em projeto autoral, ou para pensar em qualquer outra coisa que não seja chegar em casa, tomar um banho e assistir qualquer coisa na Netflix, assim, sabe? Então é uma balança muito difícil, muito difícil. E aí, ao mesmo tempo, é isso, né? A gente conseguir se organizar, olhando para esse modelo que eu trouxe para vocês, e essa análise mesmo de olhar para os nossos tempos, sem tentar não entrar nessa lógica de time do sistema, né? Dessas caixinhas, é estratégia. Porque quando a gente consegue se organizar, por mais que a gente saiba que exista a vida, existam as contas, existam as coisas, é importante a gente pensar primeiro nos nossos tempos. Beleza, eu tenho um monte de coisas de trabalho para fazer, mas tem um exercício que eu tenho feito desde o início do ano para cá, que é isso, assim, pensar o que primeiro eu tenho que fazer. Aprendi que, por exemplo, eu preciso de 2 horas para acordar e ficar de boa e tomar um café maneiro, enfim, e ler um livro, é o meu time, entendeu? Eu acho que é isso, tentar pensar, tentar planejar, tentar se organizar num contexto mais geral, não só dos projetos, a partir do que é importante para a gente não achar que a gente está nessa lógica que, para mim, é um dos fatos que entra nesse burnout, de que a gente está vivendo em função do trabalho. Ninguém é feito para viver em função do trabalho. Então, enfim, gente, poderia ficar várias horas aqui falando sobre isso. Mas vamos voltar aqui para o exemplo do cronograma. Depois a gente pode aprofundar também, quem tiver interesse. Vou mandar os podcasts para vocês sobre esse assunto. E quero ainda ter um tempinho para a gente trocar, para quem tiver perguntas. Mas então, aqui eu trouxe para vocês um exemplo da campanha que a gente fez para a produção do álbum visual da Dani Câmara, que é essa artista que eu trouxe lá no início como referência. Então, a gente tinha 7 clipes para lançar, a gente lançou uma vez por semana, todas as sextas, se eu não me engano, ou as quartas. Não, as quartas a gente lançava. Então, toda quarta, a gente fazia uma chamada para o YouTube lá no Instagram dela. Ao mesmo tempo, também na quarta, eu não estou muito segura desse cronograma não, tá, gente? Mas vamos seguir aqui nele. Várias coisas já analisando para alterar, que eu não faria assim hoje, mas vamos que vamos, faz parte. Então é isso, basicamente aqui nesse cronograma ele ajuda a gente a ver a data da nossa publicação, quando que vai ser feito, o horário que vai ser feito, isso é importantíssimo, que hoje a gente já consegue até agendar lá no WhatsApp, no Instagram e no Facebook para poder publicar. Qual é o formato, se vai ser no Stories, se vai ser no feed, qual é o meu visual. Então, qual é o meu tema primeiro, o que eu vou falar? Álbum visual mais campanha. Campanha mais show. A gente fez um kit de lançamento para fazer uma rifa para poder pagar os custos de finalização do álbum. Então, junto com o pré-lançamento, a gente tinha essa campanha rolando. Realmente, a gente precisava de um cronograma de publicações para garantir esse engajamento ali nas redes. Como eu falei, exige frequência. Então, eu preciso ter isso bem organizado. Aqui, essa toda quarta-feira, foi uma forma que a gente encontrou de deixar isso aqui, porque isso aqui é uma coisa fixa. O que vem depois vai variando. Por mais que aqui a gente tenha definido terça e quinta, mais ou menos, as publicações não são as mesmas, né? Terça e quinta a gente tem uma variação de assuntos, de temas. Aqui eu gosto de colocar também até as hashtags, no caso, se tiver hashtag, se a sua estratégia requer hashtag, coloca aqui uma coluna para ela também. A legenda que eu vou usar, aqui está bem abrangente, está só a bio do parceiro, descrição da campanha, chamada para seguir no YouTube, mais hashtags. Mas eu poderia colocar tudo aqui escrito, que é o ideal. Por mais que eu tenha, às vezes, um outro documento que vai vir mais detalhado, enfim, são escolhas de organização, como eu falei, né? Nesse caso aqui, nessa equipe aqui, a gente definiu assim, coloca os tópicos e um outro documento com esse texto mais corrido, né? Mas poderia vir tudo num lugar só. Menções, se eu vou ter alguém. Então, aqui no caso do álbum visual, eu tinha sempre a Dani, que é artista, mais a equipe do audiovisual e mais a equipe de música.
Redes sociais, Instagram e Facebook. Poderia ter Instagram, Facebook e TikTok. Só é importante, enfim, não sou expert nesse assunto, mas é importante uma informação, se normalmente essas plataformas, elas são, eu ia falar rivais, mas não é rival, né? É concorrente. Então, tipo assim, se você vai fazer um conteúdo para o Instagram e para o Facebook, tentar fazer uma outra coisa para o TikTok, até porque o público é outro. Aí já entra num outro campo também de análises, que a partir lá do início... Amigas e rivais. Como, Lian? Amigas e rivais. Pois é. Mas, enfim, aí entra lá no início, naquela pesquisa que a gente estava falando, naquele mergulho. Por isso que eu considero que um tempo massa para esse mergulho, para você conseguir fazer um desenvolvimento legal mesmo, é por aí, de 3 meses mínimo, assim, né? Na minha visão e na forma como eu me organizo. Aqui tem um outro modelo que eu tenho usado, eu estou fazendo o gerenciamento da rede de um artista, e aí me facilita dessa forma, porque aqui eu coloco a data que eu vou postar, o que eu vou colocar. Normalmente eu até coloco a foto aqui mesmo de referência, mas nesse caso não tem. A legenda que vai entrar, tudo direitinho, porque aí eu posso pegar isso aqui, colar no meu Instagram, no caso no perfil dele, né? E já agendar a postagem ali pelo Meta ou até pelo próprio aplicativo do Instagram. Aqui me facilita mais do que a planilha, porque, enfim, é um trabalho que não tem uma campanha... Hoje você é chique também, você faz tudo, é social media, é produtora, tá parecendo Piraporé. É tipo isso, né, amigo? A gente vai jogando em todas as linhas, assim. Mas, enfim, esse aqui é um outro modelinho que eu curto, mais uma proposta assim de cronograma, ó, tá vendo aqui? Eu trago as fotos, uma matéria que rolou dele, eu coloquei nesse templatezinho, e, enfim. É isso, gente. Depois eu vou compartilhar com vocês esses documentos, essas referências, tá bom? Show, compartilha mesmo. Por favor. E alguma dúvida, alguma coisa, algum acréscimo? Falei a beça aqui, fui, agora que eu vi que já são 5:50. Você foi ótima, gratidão pela aula, entendeu? Foi muito top, me fez refletir, me fez pensar acerca das outras pessoas, né, na produção, acerca de mim mesmo, como eu estou me colocando, trazer essa reflexão aí do burnout, pô, foi muito top, muito, muito show. Parabéns, Eloá. Valeu, Sua gente. aula foi show demais. Gratidão. Muitas bênçãos sempre. Que você continue aí com seu trabalho lindo, deslanchando. E é isso aí. Muitas bênçãos. Acho que é. Obrigada. Amém. Axé e glórias. Valeu. Parabéns, amiga. Foi maravilhosa a aula. Estou aqui anotando tudo, inclusive queria saber se você vai disponibilizar para a gente esse PDF, porque é o manual dos sonhos para quem quer escrever e fica nervosa, beça que nem eu. Amei as dicas, sua organização é incrível, obrigada demais, te admiro, foi incrível. Ai, amiga, obrigada, gente. Eu vou mandar para vocês o PDF e vou mandar também, eu vou fazer esse mesmo esqueminha que eu tenho ali da planilha, eu quero fazer ele como uma folha única para facilitar, porque ele também funciona dessa forma, assim, a visualização não é a mesma, mas a ideia é que a gente consiga ter um arquivo único com todas essas informações. E aí eu vou mandar esses 2 modelos para vocês. Tá bom? Show, gratidão. Valeu, Gabi, pela presença na aula. Tamo junto. Então tá, gente. Eu adorei. Obrigada mesmo pela sua disponibilidade, assim, né, de compartilhar, assim, e também compartilhar os seus projetos. Eu já fui olhar seu Instagram, eu tô, tipo, muito apaixonada agora.
Ai, obrigada, obrigada. Nossa, e desejo para você, para o Liam, para a galera, assim, muito sucesso, assim, muita força na caminhada. Achei que, tipo, foi muito bom, assim, tecnicamente, né, ter acesso a esses materiais, a esse conteúdo, a essa aula, mas também a fala de vocês, assim, né, o jeito como vocês compartilharam, né, um pouco da caminhada de vocês, dessas dificuldades, também faz a gente refletir muito, assim, estou muito reflexiva, assim, de onde que eu vim, sabe, quem eu sou, como, o que fazer, assim, acho muito massa que vocês botam a cara, fazem as coisas, e tem que ser assim mesmo, mas muitas dificuldades, né, cara, e é muito importante, assim, né, ter essas discussões também. Agradeço muito. Ai, obrigada, obrigada, de verdade, gente, muito bom ouvir vocês, assim, e compartilhar um pouquinho, né? Às vezes a gente esquece tanta coisa, eu vou falando, eu tava tipo, caraca, meu Deus, já são 10 horas quase.